Então vamos lá. Vamos dizer assim comigo, todos juntos, para entender o que vai ser dito aqui. Diga assim comigo: Deus trabalha com princípios. Com princípios. A primeira palavra da Bíblia é essa: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que são princípios de Deus? São modos operantes de Deus. Deus negocia qualquer coisa menos seus princípios. A gente vive em épocas diferentes. O culto de hoje não é o culto do Velho Testamento. Hoje o sacerdócio não é como era do tempo de Levi. Eu não sou exatamente como era Moisés, nem como era Paulo, e cada um vive a sua época. Mas os princípios são os mesmos. Então, dentro desse princípio, Deus criou o homem para exercer algo mais do que ser pai de alguém, ou ser esposo de alguém, para exercer o ofício da paternidade. Então, paternidade não é um acidente biológico, porque uma mulher foi fecundada por um homem. Paternidade é um ministério dado por Deus ao homem, que tem propósito segundo a sua criação. E quando ela não é entendida, a gente vive deformidades, disfunções nas famílias, na sociedade, na igreja e, é claro, no mundo. E hoje o diabo trabalha contra isso. Tudo que é princípio de Deus, o diabo é hostil àquilo que é de Deus. Então, se a gente resgata isso, eu queria convidar você, homem, para se tornar parceiro de Deus dentro desse princípio. Então vai ser assim: o ministério sacerdotal do homem, em 3 dimensões: o homem como pai, o homem como marido, o homem como cidadão. Porque alguns homens são pais, mas não são maridos. E muitos homens são maridos, mas não sabem ser cidadãos. E como um vídeo que foi colocado aqui, tão lindo, tão curto, ser pai também implica dizer eu te amo. Ser pai é muito mais apenas do que engravidar uma mulher e cuidar do filho dela ou do filho nosso. É algo muito mais amplo. Vamos caminhar comigo, por favor. 2 palavras. Aqui alguns já ouviram isso. Eu só dei uma vez na igreja, mas digo hoje, estou hoje de propósito pelo momento dos homens, dia dos pais. Porque mulheres também que estão aqui não me ouviram antes. 2 palavras da Bíblia, elas expressam o conceito bíblico de sacerdócio. Uma é a palavra hebraica, a palavra Cohen, e uma outra é um adjetivo grego, hieros. Porque a Bíblia foi escrita nessas 2 línguas. Em Cohen, no hebraico, o sacerdócio é tido como um homem, como o oráculo de Deus na família, na sociedade. Lembrando a você que tudo começa da família. Por exemplo, não adianta você ser um grande servo de Deus, entre aspas, no trabalho, ser um homem de Deus, sabe onde você está trabalhando, e em casa você não sei o que Deus quer que você seja. Então essa é a sequência bíblica: família e sociedade. Qual é a função do sacerdócio no sentido do hebraico? É aquele que ensina a Torá, isto é, a lei de Deus aos filhos, e a mulher ajuda nisso, e diz aos filhos em casa: assim falou o Senhor. Agora, na sociedade que os homens não se calam por tudo. Veja que alguns homens hoje, e ainda bem que não estão aqui com a gente, diz assim às esposas: olha só que expressão louca de nós homens, eu garanto a feira, a minha função é trabalhar e manter a feira, você educa as crianças, esse é problema seu, não é meu. Alguns homens chegam ao absurdo de nem se importarem com quem suas filhas namoram, e diz a esposa: te vira, isso é com você. E em alguns casos mais graves, se a mulher em casa não chamar para a oração, nem isso eles fazem mais. E o hieros é um convite a que a gente entenda que o homem é aquele que Deus separou para a sua obra. Daí então nasce uma síntese. Sacerdote da Bíblia é aquele que tem a missão especial de comunicar a voz e o coração de Deus para o povo. E começa pela sua casa. Vamos lá. Na Bíblia, e você aprende isso, depois que você quiser eu dou esse meu seminário, não tem nenhum problema. O sacerdote
O sacerdócio tem 4 atribuições específicas. Vamos ver quais são. Deixa eu abrir completamente. Primeira, ele santifica-se pelo povo. A segunda, ele intercede pelo povo. Ele fala para o povo em nome de Deus. E última, ele ensina o povo a se relacionar com Deus. Agora, olha aqui para a gente. O que é que a Bíblia está dizendo? Cada homem aqui, que é marido e pai, em casa, se santifica pela sua família. De tal maneira que compra brigas para dizer, aqui em casa não, na minha casa não. Nós somos crentes, temos aliança com Deus. Não se namora assim, não se escuta essa música, não se tem essa diversão, não tem esse comportamento. E diz assim, você vê seu pai fazendo isso? Por exemplo, de repente parece um filho adolescente fumando, se embriagando em casa, com o namorado querendo ter sexo dentro de casa, como se fosse um motel doméstico. Como é que pode? Hoje que eu lhes falo, e eu falo com tristeza, mas eu estou lutando contra isso. Muitos homens permitem que no domingo, que é o dia do Senhor, suas famílias vivam uma vida secular. Marca o domingo, cinema, aniversário de neto, de filho, tudo. E a igreja sequer lembrada que existe. Quando era o pai para dizer assim, domingo não. Nós somos crentes, eu digo ao Senhor, e a gente vai para a igreja. E se você marcar, eu não vou, eu vou para a igreja. A minha família, às vezes, aqui e acolá, acontece um negócio desse. Um sobrinho meu, sei lá quem é, marca uma coisa e me convida. Eu digo, nem me manda convite. Eu jamais irei para uma festa, seja neto, ou sobrinho, ou irmão, ou irmã, de domingo. Para dizer, isso é meu protesto, de você marcar uma coisa festeira secular no dia que é do Senhor. Então, não conte comigo, não irei nunca, não fui nunca e sempre reprovo. Segundo, o homem intercede pelo povo. O pai ora pela família, clama pelos seus filhos, dobra o joelho pelos filhos. O homem fala para os filhos do nome de Deus, abre a Bíblia em casa e deixa Deus falar na sua casa. Que é um exemplo, por exemplo, a filha arranja um namorado ímpio, que ela achou aí em qualquer lugar, ele vai dizer, filha, a Bíblia diz, não tem comunhão entre luz e trevas, como é que você quer que seu pai abençoe esse namoro? Seu pai não é contra você, seu pai está lendo para você a Bíblia, Deus é contra isso. Olha como isso faz diferença. E também o homem ensina a família a se relacionar com Deus, através do culto doméstico, reflexões, enfim, até da vinda da igreja de ter ministérios. Mas, queridos, veja bem, a gente precisa entender que nós somos seres culturais. Ninguém aqui caiu de paraquedas no século 21 e pronto. Todo mundo aqui é formatado, de alguma forma, influenciado por a cultura que nos cerca. Não tem como. Então, quando você não tem essa consciência, você vive um drama chamado de alienação. É quando a pessoa não sabe por que faz, por que pensa e por que diz. Ela fala, ela pensa, ela age de forma alienada, sem saber o que está ao seu redor. E a gente não pode ser assim. Então houve um tempo em que a cultura humana decidiu, como hoje, lutar contra Deus. Toda essa briga de hoje é apenas um eco do que houve no mundo, especialmente a partir dos séculos 15 e 16, com o início do advento dos tempos modernos. Como é que isso aconteceu? Nesses séculos 16 e 17, o racionalismo do mundo, o iluminismo da filosofia, homens como René Descartes, vocês se lembram? Penso, logo existe, David Hume, tantos outros, filósofos alemães, franceses. Esse é um tempo muito rico da cultura, uma cultura secular, disse assim, fé não é possível, é coisa de homem. Deus é coisa de mulher. O homem pensa, o homem raciocina, e se não explica pela razão, então para nós não existe. Então a partir desses 2 séculos, a fé foi sendo mudada do coração do homem para o coração da mulher, e a partir de então ficou com a mulher o cuidado da vida religiosa da família. Até hoje isso tem resquício desse tempo. Igreja, vamos usar uma linguagem católica da época, que não tinha muito protestante. Catecismo, reza, missa, Deus, Jesus, com vocês. Eu sou homem, vou discutir filosofia, vou discutir a razão, vou ler Descartes, vou ler. Quem pensa? Vocês ficam orando que eu vou exercitar a minha razão.
Então a cultura começou daí. Segundo, no século XIX, bem pertinho da gente, o mundo viveu uma grande revolução chamada Revolução Industrial, que teve na Inglaterra o seu epicentro maior naquela época. Nasce o homem operário, vocês se lembram? Estou só rapidamente, que entre o mundo moderno e o medieval, a gente viu o fim do feudalismo, o início das urbes, das vidas urbanas, e da classe operária. E aqui isso estoura. Não tem mais senhor feudal, não tem mais vassalo. Agora o homem é operário. O que é um operário? O cara sai de casa de madrugada e volta de noitinha. Intervalo pequeno só para comer uma ração. Qual o problema disso? Até hoje, é que os filhos são, digamos, esquecidos do contato desse eu te amo do vídeo. O que é que houve? A terceirização do afeto. O homem começou a partir dessa época a entender que ele mesmo trabalha fazer a feira. Ele vai beijar filho, vai dizer filho eu te amo, isso é uma babaquice. Aluga uma babá, contrata alguém. Quando a mulher vai trabalhar também, essa babá assume inclusive o papel de ama de leite. Então, quem abraça o filho, bota no colo, não é mais o pai, a mãe bem menos, mas o pai de jeito nenhum, é outra pessoa. Talvez por isso, culturalmente, até hoje é assim, os filhos correm para o colo dos tios, dos parentes, mas nunca do pai. Todo filho tem uma tia, uma parenta mais perto da sua casa, com que abre o coração, porque passou a vida com estranhos, e não tem um contato afetivo com o seu núcleo principal. No século XX, e aqui vai pegar homens e mulheres, mas rapidamente, a gente tem agora a revolução cultural, da emancipação da mulher, da emancipação do corpo e do comportamento feminino, sobretudo com a criação das pílulas anticoncepcionais, com a mulher assumindo a autonomia do seu corpo e dizendo aos maridos que até hoje isso acontece, nas igrejas inclusive, o corpo é meu, a vida é minha, eu leio um semestre, mas eu faço o que eu quero com o meu corpo. E você sabe que a partir desse tempo, e até hoje isso cresceu, a indústria do mundo, sobretudo a prostituição, dos motéis, acelerou-se enorme. Dos adultérios, por quê? Porque até essa época, a mulher tinha medo de engravidar sem ser do marido, porque ele saberia, não fui eu, não tive relação com ela. Mas agora com a pílula na mão, ela controla o seu ciclo fértil, sua fertilidade. E ela é capaz de ter relações com outros homens, nem pai saber, nem marido saber, quando é o caso da mulher infiel, e ninguém fica sabendo, ela domina sobre isso. Inclusive, como hoje tem, ela pode até abortar. A sociedade hoje é tão cruel, que não pode matar, não estou dizendo que mata, escute, a gente tem que proteger tartaruga, mas pode matar bebê dentro do ventre da mãe sem nenhum problema. Isso é um mundo muito distorcido. As grandes guerras mataram muitos homens. Até hoje eu comentava com a pastora Liane aqui, dizendo que como aqui não tem muito jovem, posso dizer a vocês, né, sobretudo moça, disse, pastor, eu tenho tanta dor. Nossa igreja, tanta menina bonita, com 20 anos, 23 anos de idade, 30 anos, nem namorado, nem casa, nem sabe se vai casar, porque não tem homem. É uma crise grande nas igrejas, grande. Eu venho aqui no sábado, às vezes, eu fico assim impressionado, 100 mulheres, 20 rapazes, 200 mulheres, sei lá, 80 rapazes. Eu digo, Deus, como é que vai ser isso aqui? E desses homens, a maioria não quer nada mais de compromisso. Homens já com 27 anos de idade, 25 anos de idade, não querem nada, a não ser brincar, de namorar, de ficar, assumir, nem pensar. Mas nessas guerras, milhões de homens morreram em campos de batalha. Na primeira guerra, que foi de 14 até os anos seguintes, e a segunda guerra, que foi até 45. Milhões de homens. E muitos milhões de mulheres ficaram sozinhas, cuidando dos filhos, sendo em casa, como até hoje são, pai e mãe ao mesmo tempo que o marido foi embora, o homem morreu. A gente vê o casamento sendo secularizado, e quando acaba o século XX, como é que acaba? Homens e mulheres se competindo entre si, e o pior, independentes e individualistas. Tudo isso contra o princípio bíblico, que a Bíblia diz que o homem é o cabeça, a mulher lhe é submissa. E é muito difícil. Hoje, na cultura contemporânea da autonomia do sujeito, uma mulher dizer assim para sua amiga, eu aceito que meu marido
é o líder da família. Eu aceito que ele é o cabeça. Eu me submeto a ele. Você é doida, isso é coisa cafona, isso é coisa do passado. E, inclusive, me perdoe, muitas mulheres crentes vivem essa disfunção nas suas casas. Elas é que são homem. Elas é que mandam. Esposas de maridos completamente desconectados com o que Deus fez para a vida deles, não é? Vamos ao século XX, nosso século agora, para poder chegar no texto bíblico. A gente está no século XXI, já chegando no 20º ano desse século. Daqui a alguns meses, 1920. Vai dar um quarto do século. Como é esse nosso século? É assim, casamento foi banalizado. Casar para quê? Deixa para lá. Hoje é assim, vamos se juntar, ou então vamos para um lugar, chama um pastor, um padre, dá a bênção, está tudo bem. Casamento virou uma coisa banal, acaba no que quer. Segundo, o divórcio, que no século XX virou uma opção, agora é uma indústria. Advogados ficam ricos, só promovendo separação para ganhar custo de divórcio. Inclusive entre crentes. A legalização da união homoafetiva. Hoje é uma coisa triste, você imaginar que é um pastor que possa, escute só, estou lhes falando, que eu vou contar para vocês uma história que eu ouvi ontem em Brasília, que eu ainda não consegui digerir na minha mente. Você imagina um pastor, fez 5 anos de teologia, que é o meio de um curso assim, de preparação de uma pessoa para o ministério, vamos baixar para 4, teologia, que diz que Deus os chamou para o ministério, que sabe que Deus criou no início, homem e mulher os criou, que Deus criou o casamento na igreja, um pastor colocar suas mãos abençoando 2 homens juntos, 2 mulheres juntas. Se uma pessoa ímpia, você até entende. Ímpio não tem valor, mas um pastor, um padre, como é que pode um negócio desse? Aí eu estava ouvindo ontem, eu fiquei assim estupefato com o que eu vi ontem, que a maior igreja metodista da Inglaterra, do tempo de John Wesley, hoje, não é mais igreja. Virou uma grande boate, escute. E ontem a gente viu as fotos do pastor Elias Dantas, que veio de lá da Europa agora. E essa é uma boate assim, mas é uma coisa, que é coisa muito grande. Dá 2 espaços gospel desse. E que é um grande restaurante, os garçons se vestem de padres e freiras, porque antigamente era uma igreja, então, olha a ironia, a cruz continua lá no altar, em pleno restaurante, e serve totalmente para o público gay da Inglaterra, onde um dia foi a igreja do maior evangelista da história moderna, John Wesley, uma avivalista do nosso século. O que estou falando a você, a coisa está muito grave, você nem imagina. Queremos hoje, ainda bem que o governo brasileiro lutou contra isso, a chamada ideologia de gênero, que ensina que ninguém nasce homem nem nasce mulher, nasce apenas com pinto e nasce então com o pepio da mulher. E há um tempo que a criança vai escolher se vai ser homem ou mulher. Gênero não é uma coisa que eu escolho, não é uma coisa que Deus me deu. Você imagina que loucura é essa, não é? O aborto é legalizado, família, essas coisas de hoje, e acabou-se. Irmãos, escute, nós somos resquício desse mundo, nós somos exceção, escute, acabou completamente o modelo de família judaico, cristã e bíblica. Não existe mais isso. Os crentes nesse caso são minoria, mas todo mundo hoje mora junto, e assim, vão casar até que dê certo, enquanto der certo, vamos se ajuntar. Pronto, para que mais do que isso? Mas, o que quer dizer na Bíblia paternidade? Que é a grande nossa questão de hoje. É lutar contra essa ausência de homens sacerdotes e de homens como referência. Vamos ler juntos Provérbios 4, de 1 a 5. E eu vou pedir que eu vou sair da frente, que eu quero que todo mundo leia. Todo mundo leia esse texto, que é o mais completo texto bíblico sobre paternidade. Não tem outro. Nem os de Paulo são tão completos quanto esse de Provérbios 4, de 1 a 5. Agora eu vou me afastar e vamos ler. Eu começo, você lê comigo, tá bom? Vamos lá? Ouvi.
Ele me ensinava. O que ele dizia? Retenha o teu coração as minhas palavras. E vive. Adquira sabedoria. Adquira o entendimento. E não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Pastor Paulo Mazzoni é pastor da terceira maior igreja batista do Brasil, que é a IBC Central de Belo Horizonte, com mais ou menos, ativo na igreja, 8.000 membros, e entre membros ativos de células, passa de 12.000 membros. Me disse assim no ano passado, ano retrasado, você vai à minha igreja, e fui, com a obrigação, falar sobre esse seminário, que ele ouviu pelo YouTube. Eu fui. O pastor Luciano Subirá, com mais de 5.000 pessoas da Casa Doc, me encontrou ontem, em Brasília, estava no grupo, ele disse assim, você vai tal dia para Curitiba, porque precisamos ouvir esse seminário. Eu digo a vocês, modéstia à parte, isso é uma construção de um resgate bíblico da paternidade. Agora, olha esse texto, é só pai. Pais ausentes, e a Bíblia chama filhos, ouvi o que teu pai te instrui. É teu pai. Filho, escute filho, teu pai te ensina uma boa doutrina. Teu pai está te doutrinando sobre Deus. Filho, teu pai te ensina. Teu pai é a tua companhia. Guarda, filho, os meus mandamentos. E no final diz, filho, não te esqueças das palavras da minha boca. Agora, numa sociedade de pais calados. Escuta, eu não quero vir aqui ninguém. Mas aqui tem pais ausentes na sua casa. Estão me ouvindo agora. Que em casa cruza os braços. Vê o filho mandando a mãe, sabe, para a China, não obedece, e ele cruza os braços. Covardemente, cinicamente, tristemente. Vê o filho chegar em casa de madrugada, às 3 da manhã, com a mulher, o pai abre a porta, a mãe diz assim, como é que pode? O pai diz assim, o que é que eu posso fazer? Sem forças morais, para dizer, eu sou teu pai, cara. Ou chega de uma igreja e vê a filha com o namorado quase que transando no sofá da casa. Ele só faz, entra, não diz, que história é essa aqui na minha casa? Com medo de assumirem aquilo que Deus lhe deu, a bênção da paternidade. Agora escuta uma coisa. Eu quero até lá também na porta, lá o Claudinho e o Tiago, se puder também escute, com bem atenção, se puder não converse. O que é que temos hoje? Os pais em casa estão vendo seus filhos terem comportamentos sexuais diferentes, os pais não reagem. Vê a filha também, o pastor Elias Dantas fez uma pesquisa, aliás, desculpe, o pastor Paulo Mazzoni fez uma pesquisa da sua igreja, contando para um grupo de 20 pastores. Olha o que ele concluiu, escuta irmãos, olha, aqui em BH, Paulo Mazzoni, um dos homens mais sérios do Brasil, na minha igreja, eu juntei mais ou menos 50 adolescentes, entre 12 e 17 anos, 50. Disse assim para elas, eu estou sabendo uma história, eu quero saber se é verdade. Com quem, como vocês aprendem a beijar na boca para namorar? Todas disseram a ele, umas com as outras. Tudo na igreja. Elas se encontram na casa de uma, vai arrumar um namorado, diz assim, como é que eu vou beijar ele? Porque vê na televisão, beijo de língua. Como é que é isso? Aí diz assim, eu sei como é. Aí começam a aprender umas com as outras. Aprendem a beijar umas com as outras. O problema é que algumas gostam e não deixam mais. E pais e mães em silêncio. E alguns pais covardemente, em silêncio criminoso. Está em jogo o futuro sexual da sua própria filha. Que a Bíblia diz que o homem é completo no ciclo da vida. Não estou dizendo que isso é o sucesso único, completo. Quando ele vive, trabalha, se cansa, se aposenta, envelhece e vê com seus olhos seus filhos e os filhos dos seus filhos. E se nossos filhos não se casarem, que netos vamos ter na vida? Olha como a coisa é séria. Agora, esse texto de Provérbios me diz que na Bíblia tem 5 dimensões da paternidade. Aqui para nós homens. A primeira delas, dimensão pedagógica. O filho escuta o que o teu pai te ensina. O pai tem que estar com o filho.
Tem que sentar. Seja aqui filho e filha também. Senta aqui, vamos conversar. Toda vez que você vê um menino novo, bem-sucedido, tenha certeza, tem um pai presente. Quando você vê um filho mal-sucedido, tenha certeza, muito novo, tem um pai ausente. Isso é muito sério. A dimensão espiritual, o pai é aquele que ensina sobre Deus, a doutrina. Agora, olha só para mim. Pensem vocês, todos somos pais, então nossa linguagem é genérica. Se você no domingo fica em casa, de bermuda, vendo televisão, se você no domingo vai para a feira comprar ou vender banana, se você no domingo vai para o cinema assistir o Rei Leão, ou qualquer outro rei, você está dizendo a seu filho, que tem em casa 10 anos, 8 ou 12 anos, ou 15 anos, igreja é opção. Igreja não é uma coisa de compromisso com Deus. Se você em casa não abre a Bíblia, mesmo você sendo diácono, sendo líder de uma célula, ou uma célula, se você em casa não fala sobre Deus, está dizendo aos seus filhos, religião também é opção. Cada um escolhe o que quer. Como é que você acha que vai ser o futuro deles? Agora olha diferente, eu estou aqui sentado, por coincidência, eu estou me vendo aqui em pé, e estou vendo o meu filho André sentado. Estou vendo aqui Alfredo e atrás dele o filho dele. Você acha que isso é de graça? Isso é o exemplo. Um vai na soma do outro. Os filhos vão sempre no vácuo da soma do pai. E quando não tem sombra, vão atrás de quem? Me dê nome. É assim que acontece. Vocês viram aqui domingo passado, no culto das criancinhas, Claudinho, filho dali, Claudinho Menezes, um menininho, né, junior, com violão cantando. Por quê? Vai na soma do pai, com a mãe, trazendo para a igreja. Filho, o exemplo do pai, é a dimensão moral, é o exemplo. Meu pai tem muitos defeitos, meu pai era muito violento, muito duro, muito assim, sabe, uma coisa que ele dissesse, acabou-se. Eu levei para Matorada até 16 anos de idade, 15 anos de idade, mas meu pai dizia coisas que eu nunca vou esquecer. Até envelhecer, hoje ele está com 92 anos de idade, velhinho, não, apenas sobrevive. Sabe o que ele diz assim? Você nunca viu nessa casa alguém vir cobrar nada do seu pai. Ou você viu? Você já viu aqui nessa casa um carro encostar, levar as coisas que seu pai não pagou? Você viu? Você já viu seu pai chegar aqui embriagado ou não dormir em casa de noite? Você viu? Então siga o exemplo do seu pai. Mas hoje, muitos pais estão confusos, porque sabem, seus filhos não poderão seguir seu exemplo, que se seguir talvez seja uma lástima. Dimensão social, o pai instrui para a vida. Escute, há uma expressão mundana, gente, que vocês podem ouvir, nós somos todos adultos, é aquele pai banana. O filho está em casa com 17 anos, não faz nada, numa rede. E o pai dando tudo, roupinha pronta, roupinha passada, sapatinho engraxado, tênis novo. E o garotão já está dando uma rede em casa. A filha como uma dondoquinha e a mãe se acabando na cozinha ou na vida. Não. Meu irmão Eli, com 17 anos, era carteiro como meu pai foi. O nome na época era mensageiro. Eu trabalhei até para o seminário. Sabe, a gente está duplicado no escritório de contador, e depois fui para o Banco do Nordeste, fazer o que eu nunca queria fazer, mas era controlar extrato, para ganhar meu dinheirinho. Meu pai disse que o homem tem que trabalhar, vida é trabalho, ter dignidade. Quando eu casei com Neide Júnior era na loja do pai dela o tempo todo, não era sugando o caixa não. Quando eu fui para Recife, de ser seminarista, não ficava esperando que alguém mandasse dinheiro, eu fui vender na rua coisas. Vendia produto na rua de Recife para ganhar dinheiro, comprar meus livros. E quando eu vim ser pastor, num tempo que a igreja não podia me pagar direito, eu tinha consultório. Mas sempre tive dignidade e aprendi com meu pai. Instrui para a vida seu filho e sua filha. A vida tem preço, não é só dar mesada, é luta, vamos lá. E quando André fez 17 anos, ele está aqui me ouvindo. Ele passou no vestibular para direito, ele merecia um carro. Minha família toda pressionando, pastor, André merece, é um menino bom. Eu digo, o que ele merece? Mas tem 17 anos, é o maior exemplo de dar um carro para ele. Ele vai mentir para um guarda? Quem ensinou a mentir? Seu pai. De quem você é filho do pastor Estevão? Está sem documento.
Mas meu pai deixa, como seu pai deixa? Seu pai ensina sobre Deus e sobre a vida e as coisas certas. E ele, na época, o menino não gosta. Mas pai, 18 anos você ganha seu carro. 18 anos ele ganhou o carro dele. Para dizer assim, meu pai me ensinou a fazer as coisas certas, da maneira certa. E finalmente, a companhia do pai. Semana passada, nós fomos, eu e o André, viajar, fomos juntos. Hoje eu disse assim a Neide, eu fui para o Brasil, eu disse, Neide, o ano que vem, eu vou levar o André comigo. A gente ficou no hotel conversando sobre a vida, que não é fácil, entre igreja, entre casamento, entre sonhos, entre a saúde. Até que, esses últimos dias, ele disse assim, eu estava aqui no espaço gospel, ele disse, pai, o que é que você tem? Nada, por quê? Estou achando o senhor triste, não é fácil não, André. Não é fácil não. Estou dizendo, meu filho, assim, você tem uma chamada, como está Cláudio Milvino, Eduardo Milvino, está uma chamada? Está também pastor Nery, assim, ministério não é fácil. A coisa mais banal, mais fácil de um pastor é pregar. Pregar é como se fosse, me perdoe a palavra da sexualidade, vocês entendem. É o orgasmo no ministério, o prazer que dá. Você prepara olha só, falar aqui para todo mundo, isso, o que é que custa? Só preparar um sermão. Mas eu estou aqui hoje vocês, eu já vim de Brasília hoje. Quando eu cheguei, não fui dormir em casa, um soninho não. Já corri para aqui, para a igreja. 6 horas fui jantar com o pastor para fazer um projeto para a igreja. Ele viajou e eu estou aqui pregando. Tem dias, irmãos, que não é fácil. E eu digo nos meus olhos, seu pai está triste, está triste. Não é fácil, André. Pensando o quê? E se você pensar, candidato ao ministério, que ser pastor é pregar numa reunião, dirigir uma cela, você não tem ideia do que é ser pastor. Não tem ideia. Porque isso tem uma coisa que é difícil, é o ministério. Se tem gente difícil, complicada, é gente crente. Se tem uma obra que o preço é muito alto, a obra de Deus. Não é de saber disso. Mas o pai tem que ensinar o filho para a vida. Caminha para dizer, seu pai está triste, olhe para o seu pai. Seu pai está alegre, vamos celebrar com o seu pai. Mas aprenda com o seu pai. Então os homens todos têm que fazer isso. Agora eu pergunto, que homem aqui, isso é um seminário, Túlio é pai, Assuero agora é pai. Meninos, outros vão ser pais, sem dúvida. Agora, os que são pais, Romulo vai ser pai. Que pai aqui diz assim, na minha casa, isso eu não estou em falta com Deus. A instrução, a doutrina, o exemplo, a companhia, o afeto da minha casa acontece. Porque você só escute o homem. Não se iluda, homem de Deus. Dessa cultura que nasceu no século XIX, do mundo mercantilista, do mundo fabril. Você achar que ser pai é pagar conta, você está por fora. Um dia você pode ter um filho drogado, um filho marginal, um filho pervertido, um filho na cadeia, e ele vai dizer, você, pai, você trabalhou a vida toda, mas esqueceu do seu filho. E vai ver que ser pai é muito maior do que você imagina. Tem a ver com Deus. É um ministério dado por Deus, chamado paternidade. Mas olha só, queridos, eu vou terminar com 3 peças, só 3 peças, da roupa de um sacerdote bíblico. Claro que ele tinha item. Olha, você vê que o homem aí parece assim, quase lembra-se um mestre de escola de samba, todo enfeitado. É muita coisa, é muito barangandã num cara só. Mas tudo isso biblicamente tinha um sentido. Eu peguei 3 peças por causa do tempo para a gente encerrar aqui. A estola, o peitoral e a mitra. Essa imagem é física, eu pego na internet, não tem nenhum problema. Mas é a imagem mais completa do sacerdote no tempo do período áureo do sacerdócio do Antigo Testamento. Vamos lá. A estola era uma peça, ainda hoje padre usa, pastores metodistas, luteranos, anglicanos, episcopais e presbiterianos da linha mais conservadora. Todos usam estola. Nessa peça, sobre os ombros, aquela peça assim, o sacerdote tinha escrito nela o nome dos filhos de Israel por tribos. Como não cabia tudo, ele botava as tribos.
E o que ele fazia todo dia? Ele tinha o dever de orar por aquele povo. E assim, esse povo está em mim, está no meu peito, está no meu pescoço, está nos meus ombros. A história para lembrar, eu zelo por esse povo, e você me apresentá-los em memória ao Senhor. Quando é que o pai de hoje usa a estola? Quando todo dia apresenta a Deus os seus filhos. Escute, não é só os que não casaram, todo dia eu e Neide, a gente olha para o Thaís e André. Alfredo pelos seus, pastor isso pelos seus. Quem inventou que o filho faz 18 anos, sai de casa, deixa de ser filho, isso é coisa diabólica. Paternidade é até que a morte venha, não é até que o filho se case. Eu, diante de Deus, eu sou responsável por André e Thaís, pode ser casado, pode não ser casado, não tem nada, são meus filhos. Antes de Mariana, eu e Neide, a gente chegou primeiro. Antes de Martinho para Thaís, eu e Neide chegamos primeiro. E se um dia, estou dizendo um absurdo, Mariana não fosse crente, desviasse andeiro com o Senhor, e Martinho não fosse crente, dizia Thaís, eu ia em cima dele e dela. Dizia assim, minha filha foi criada para ser do Senhor, que história é essa? Minha filha em boate, minha filha em pecado, isso não quero. Dizia, Mariana, meu filho foi criado para ser do Senhor, que história é essa de você levar meu filho para o carnaval? Meu filho está bebendo, o que é isso? Porque paternidade é sangue. Sangue não estanca com o casamento, apenas flui de maneira diferente. Então todo dia o pai tem que ficar de joelhos assim. Senhor, eu te apresento Claudinho, Thaís, André, vai dando os nomes. Não é meus filhos. Ele sabe que a gente ora assim, Senhor abençoe André, Mariana e Beatriz. Abençoe Martinho Júnior, Thaís, Daniel e Lucas, pelos nomes. E todo dia minha mulher está aí, ouvindo, testemunha disso. Eu visto em casa a estola sacerdotal por eles. Todos os dias. Não tem um dia que eu não faça isso. Aí eu pergunto, você fica se trabalhando, se gabando, porque meu filho eu pago 2.000 da escola melhor de uma pessoa, eu pago 3.000 de inglês, 4.000 da academia, para seu filho ser bombado, depois ser o quê? E você não olha para os seus filhos, não se coloca dentro do Senhor Deus. Quer o quê depois? Um desviado bombado? Um desviado bem vestido, só com roupa de grife? Ou se drogando com maconha, com cocaína e drogas, numa cobertura, porque você esnobou que pode comprar? Que história é essa? Dê o melhor que você puder dar, não é pecado dar o melhor. Mas não se esqueça de usar a estola. Ore todo dia pelos seus filhos. Todos os dias. Segunda peça é o peitoral. 12 pedras, está aí o peitoral. Você viu naquela imagem, vou botar a imagem, só, olha, isso aqui. Onde tem peitoral. Aí tem 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Com 2 nomes, Urim e Turim. Eram símbolos da direção de Deus. Você não vê na Bíblia muitas vezes lançar sorte. Não é jogo de azar, jogo de carta. É que havia um tempo em que Deus dava direção por essas coisas. E pelo Urim e Turim, o sacerdote dizia assim, Deus permite, Deus não permite. Se envolva, não se envolva. O que quer dizer isso hoje? Que o pai com o peitoral, ele é para o filho a referência da direção de Deus. Vou dar um exemplo, não é? Gosto de dar exemplos. Tal. De repente, Max Filho está numa crise. Mas se ele reconhece que o pai dele é sacerdote dele, porque é companhia, porque é amigo, é afetivo, que instrui, vai dizer, pai, estou com um problema, pai. Abre o coração para o pai. Pai, vamos orar por isso, Max Filho. Agora, se o pai não chega perto, quer que vai casar com o Max Filho, vai procurar um tio, procura um pastor. Grande parte dos que nos procuram com pastores são apenas expressões de pais ausentes dentro de casa. Por que o pastor vai falar sobre namoro? Porque o pai não fala em casa. Loucura é essa. Por que o pai fala sobre sexualidade do filho? Porque o pai não fala em casa. Por que o pastor fala sobre quantas vezes, anos, eu era pastor sozinho na igreja.
Diz até o filho, se é medicina ou direito. Vai na quarta-feira, está lá o jovem para falar com o pastor Martinho Júnior. Aquela fila aí, eu digo assim sempre, tudo isso é exemplo de pais ausentes, que tudo isso aí poderia ser resolvido de casa, com o pai e com a mãe orientando. Sobre namoro, faculdade, gravidez, aborto, essas coisas, e o pai não fala, a mãe não fala, os lares não falam. Aos tios e os pastores ficam suprindo. E quando pior, que não é crente, os psicólogos, aí sim, que vocês sabem, como eu sou terapeuta, eu posso dizer sem nenhum medo de errar. A psicologia é como a teologia, são linhas. Tem teologia que é linha pervertida, é quase pagã. Se a pessoa é incrédula, e o cara é teólogo. Então, psicólogo que é liberal demais. Se você pegar seu filho, sua filha tem 13 anos, eu peguei minha filha transando com o namorado, o que é que eu faço? Deixe, libera a menina, ela tem direito de ter o prazer dela. Não se meta nisso. Porque para eles não existe noção de pecado. Então o pai paga para alguém, às vezes, perverter o próprio filho. Então, quando é que o pai veste a peitoral? Quando ele se torna para o filho a bússola, para dizer, o que é que você acha, pai? Essa namorada, esse meu namorado, esse emprego, pai, o que você acha? Direito ou engenharia? Me dá uma palavra, pai, o que é que você acha? Compro ou não compro? A bússola, quer dizer, o pai usa o peitoral. E finalmente, queridos, a mitra, que era um turbante na testa, escrito assim, santidade ao Senhor. Com essa mitra, o sacerdote zelava diante de Deus pela vida espiritual do povo do Senhor. Quer dizer, isso em casa, que haja o que houver, a bandeira da santidade em qualquer casa tem que ser levantada pelo pai. E quando eu digo pai, eu estou dizendo assim, e a mulher junto, que ela é companheira, ela é idônea. A Bíblia diz, fala de uma companheira, como que é idônea? Idônea. Seu pai tem razão. Estou com seu pai, juntos. Daí a mulher ser a companheira nota 10. Agora imagina o contrário, besteira, deixa o bichinho fazer isso, deixa o menino fazer assim, isso é coisa de rapaz mesmo. Daí, homem tem que namorar mesmo com vários, depois escolhe. Quer dizer, tem mãe que ensina o filho a ser promíscuo já namorando. Como é que vai saber isso? Melhor se não tiver 3, pelo menos. Que loucura é essa? Santidade ao Senhor. Por isso que eu acho, veja bem, que o pai, com a mitra, vamos aqui voltar à questão da igreja. Filho, temos culto da igreja, filho, você vai para onde? Aí você imagina, aqui domingo, 4:30 da tarde, encontro de células, todas as células, jogo, Botafogo e 13. De domingo, na hora do culto. O filho, pai, e aí, pai? Eu quero que diga, pai, filho, o culto tem todo domingo, vamos para o jogo hoje. Então o pai tirou a placa de sandália do Senhor. Agora a resposta, filho, jogo é jogo, a gente assiste o tempo depois. Agora, o domingo do Senhor, igreja é sagrado. Santidade ao Senhor. Mas hoje, com todo respeito, é uma vergonha. A maneira como os homens de hoje se comportam nas coisas de Deus, para a família. Tudo é motivo para nem na igreja vem, de dar um cochilozinho a assistir um jogozinho. Santidade ao Senhor. Não é só isso, eu digo em tudo. O pai levanta em casa essa bandeira e a mãe chega junto. Agora, queridos, eu vou fazer essa oração, fazer uma oração coletiva com vocês, e vamos entender porque essa noite para mim é muito importante. Eu sei que demora um pouco, mas é um seminário, não é uma pregação comum, e eu tenho que dizer tudo isso. Jó ensina agora os pais ao que fazer. Jó, essas dimensões todas aqui em Jó. Aqui está a mitra, aqui está o peitoral, aqui está a estola. Olha que coisa linda. Olha para a tela e me acompanhe. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó a seus filhos e os santificava. Escute, Jó os santificava. Não eram eles, era Jó. E Jó se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número dos seus filhos. 5 filhos, 5 holocaustos. 2 holocaustos, 10. Porque dizia Jó, olha só, que coisa mais impressionante. Talvez, eu não sei, meus filhos saíram, chegaram de madrugada. Talvez meus filhos
tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Por isso Jó orava e oferecia holocaustos. Talvez. E assim fazia Jó, de vez em quando ou não? Continuamente. Pelos filhos. Continuamente. E eu vou fazer uma pergunta simples agora para você. Qual foi a última vez que você jejuou para os seus filhos? Eu já fiz isso várias vezes. Para que o namoro da sua filha acabe. Para que seu filho volte para a igreja. Como ele vai voltar se você nem você vem mais? Quando você jejuou pela sua família. Porque tem lutas, irmãos, escute. Aprendam isso. Tem batalhas na vida espiritual da nossa família que a gente só vai vencer com jejum e oração. Ter um filho de uma vida pecaminosa, se você não jejuar por eles, não perca tempo batendo neles, não é privando a eles, é se privando por eles, e se ajoelhando diante de Deus Todo-Poderoso por eles. Eu vou pedir agora que todos nós fiquemos, aliás, desculpe, vou pedir que todos os homens fiquem em pé, por favor. Pais e não pais, todos os homens. A gente vai vestir essas roupas que eu chamo de ornamentos contemporâneos do sacerdote hoje, ornamento do pai sacerdote hoje. Eu vou dizer a parte que está em amarelo, são peças da roupa. Vocês respondem a parte de branco como assim, eu visto essa roupa. Quando acabar aqui, a gente vai para casa, vai ver televisão, qualquer coisa. Então, peço que ninguém tenha pressa em sair daqui antes desses 5 minutos últimos. Porque até essa pressa, às vezes, é o diabo nos roubando de um sério compromisso com Deus. A gente esperou tanto tempo até esse culto, então não tenha pressa. Tenha pressa em aprender isso aqui, por favor. Agora eu quero ver os homens como um grande batalhão. Está aí o Aldemir, que foi militar, que sabe responder aqui na corporação. Vamos lá, ornamentos do sacerdote hoje. A verdade. Esse batalhão já perdeu a guerra. Outra vez. A verdade. A justiça. A integridade. O amor. O trabalho. A humildade. A família. A fé. Agora que linda essas duas peças. O reino de Deus. Vou repetir. O reino de Deus. E o temor a Deus. Agora imagine que o que seria nossos lares se a gente vestisse essas peças.